Nós vamos começar com um protótipo que eu defini. Isto é um protótipo assim, continua na mesma a ser baixa fidelidade porque eu não estou a conseguir clicar nos elementos e visualizar as suas alterações. É um protótipo em formato de imagem, normalmente vem em formato Figma do designer, ou do UI designer, UX e UI designer também. E eu escolhi este design muito mais simplificado por estar orientado ao principiante de WordPress. Se vocês quiserem arriscar, podem perfeitamente seguir o vosso protótipo que a gente definiu. Este é um protótipo mais orientado a vendas e a gerar leads, a gerar novos clientes. Este aqui que eu tenho aberto é mais orientado ao novo estudante de WordPress que pretende aprender a mexer com os containers. Containers é o produto principal do Elementor. Tudo o que vocês veem está dentro de um container, pelo menos. Por exemplo, se eu arrastar um título para ali para a página, ele cria automaticamente o título e o container onde o título está. Não há nada que não esteja dentro de um container. E há containers uns dentro dos outros. Portanto, por isso é que eu até dou uma nomenclatura de container principal e de containers dentro do container principal, porque não há nada no Elementor que não esteja dentro de um container. Até o próprio header e o footer, se a gente fosse a desenvolver à mão, nós utilizamos aqui uma ferramenta simples, mas se fôssemos nós a desenvolver, teríamos algo semelhante a este editor, onde tudo está dentro de um container principal. O container principal ajuda-nos a definir, por exemplo, a altura mínima, ajuda-nos a colocar portanto, colunas, uma coluna de 1/3 do espaçamento, uma coluna de 2/3 de espaçamento, por exemplo. E é por aí que a gente vai começar. Reparem, eu arrastei um título para aqui para dentro e ele automaticamente criou o título, que eu para editar passo rato por cima e vejo ali aquele lápis que diz editar título, clico. Se eu quiser eliminar, clico direito, eliminar. E este título está dentro de um container principal, que é representado por estes, se eu passar o rato por cima, apresenta estas 3 opções, que é adicionar um novo container, editar este container, apagar este container. Eu vou apagar o container. Também pode ser clique direito e eliminar, é a mesma coisa. O que eu vou fazer é trabalhar com uma estrutura de 1/3, 2/3, 33% da largura, 66% da largura. Ou seja, eu vou aqui clicar no mais, vou selecionar Flexbox, o grid é para quando não temos tão grande controlo de todas as coisas que vão aparecendo, por exemplo, tipo, imaginem tem 27 notícias ou mais, e vai fazendo loading, o chamado lazy loading, à medida que vocês fazem scroll. Aí justifica um grid, mas acho que é mais mesmo complexo. Eu vou colocar simplesmente Flexbox, que é mais orientado para estas estruturas de 100% da largura, 1/3, 2/3, 1/3, 1/3, 1/3, por aí vai. Portanto, Flexbox, estrutura, aqui tem várias estruturas, eu vou selecionar 1/3, 2/3, que é esta aqui. E a altura mínima deste container vai ser setada no container principal. Podem setar nestes aqui também, mas eu sugiro só fazerem quando tiverem mais experiência, porque depois pode acontecer que um seja mais alto do que o outro. Vou a este container, coloco a altura mínima de 400 pixels e à esquerda o que é que eu tenho? Uma imagem que eu já carreguei e à direita tenho 3 títulos. Eu vou dizer 3 títulos, mas eles na verdade são do HTML H1, H2, H3, Ps, ou seja, headings, que são títulos, subtítulos, o H2 e o H3, o body text é representado por o texto do parágrafo, ok? É representado pela etiqueta P. Isso vai ser importante porque nós vamos definir isso aqui quando estivermos a colocar os títulos no ecrã. Vamos trabalhar a primeira imagem à esquerda. Reparem, esta imagem aqui. Vocês podem colocar um widget imagem. Para adicionar um widget é vir aqui a mais. O que é que nós temos, pessoal? Temos o container principal, containers que estão dentro do container principal e widgets. É a composição de tudo que está no Elementor, ou na nossa página. Eu posso colocar uma imagem, arrasto, vocês para arrastar e para ela aparecer, tem de aparecer uma barra assim horizontal,
para perceber que estão ali a colocar. Aqui eu não quero que apareça esta barra vertical porque eu não quero a imagem no meio dos containers, não faz sentido, mas é para vocês não cometerem esse erro. Esta imagem aqui ela não é útil porquê? Porque aqui eu tenho um fundo que representa a totalidade do container e não uma imagem que está integrada entre outros elementos, como vocês veem aqui este trigo, está bem? Este trigo que vocês estão a ver é uma imagem que ela serve para estar, como é que se chama, com o flow do texto, ao mesmo tempo é inline, assim, alinhada com os outros elementos. Esse é o widget de imagem, mas nós vamos utilizar o fundo do container que vai funcionar como imagem, é mais útil neste sentido. Retiro esta imagem. Para editar o container, clico neste quadrado, passo o rato por cima e clico. Não preciso colocar a altura mínima porque ele já está esticado para os 400 pixels, pode ser um bocadinho menos porque eles metem nos espaçamentos automáticos. E vamos ao estilo, ao tab estilo, background type, clássico, imagem, clássico, imagem, clico e vou colocar a minha imagem. Agora, ela vai ser colocada assim de uma maneira um bocado esquisita. Esta é a resolução original dela. Se vocês quiserem controlar a resolução original dela, vão aqui a Image Resolution. Eu pessoalmente não acho necessário, eu acho que isto é um trabalho que já deve ser feito pelo designer. As coisas virem direitinhas, mas é claro que muitas vezes a gente não tem designer, não tem nem dinheiro. Às vezes a gente até pensa, será que eu tenho dinheiro para o Elementor Pro? E o designer à vontade poderia-vos levar um dinheiro considerável que vocês só estarão dispostos a pagar quando entenderem que precisam mesmo de designer num trabalho mesmo profissional, que já não é amador e que não tem problema. Eu próprio, se calhar, sou considerado amador em comparação aos maravilhosos designers que trabalham comigo e que eles, sim, estão orientados a apenas fazer UX e UI design, tá bem? E não tem problema, eu tive que começar sem eles. Assim como vocês não têm de ter problema, vocês vão encontrar pessoas a dizer: ai, tu não tens um designer, tu não podes fazer, você só vai lá com um designer. Muitos deles são designers que dizem isso, obviamente que é para vocês os bancarem. Mas eu não acho problema nenhum em começarmos com uma coisa simples e depois que representa a nossa marca, que nos dá credibilidade, que dá valor ao cliente e a mim enquanto pessoa. Tenho um website, não tenho só redes sociais, tenho um espaço na web que pode ser encontrado por qualquer pessoa. Se dá um valor extra crescido, claro que sim. Mas não está perfeito e não tem problema. Depois, quando eu tiver dinheiro, eu então invisto num designer para recomeçar com isto. Bom, isto apenas, eu divergi aqui apenas para dizer que pode ser sim o trabalho do designer facultar-vos a imagem, eu acho que deve ser, facultar-vos a imagem com a resolução correta. Daí, pois, não ser necessário estar com este trabalho de alinhar as imagens, está bem? Mas neste caso eu estou a ter esse trabalho, vou a Display Size e meto capa. Aqui também posso, como esta resolução é muito semelhante à da imagem, parece quase um quadrado original, vou a posição e meto Center para centrar e à minha direita vou colocar 3 títulos. Portanto, vou aqui adicionar, vou colocar 3 títulos, 1, 2, arrastam, depois é clique direito, duplicar, está bem? E reparem, etiqueta HTML, H2, esta aqui não é tão importante, H3, quase que até pediu H4. Isto é só para otimização SEO, está bem? Eu meto P, normalmente vocês vão escolher entre H1, H2, H3 e P. O div e o span não diz exatamente o que é que se está a tratar, por isso não são tão úteis para SEO. São divisores, div. Span é um div que não ocupa a totalidade da largura. Portanto, aqui vai ser um P. Neste primeiro vou colocar padarias da aldeia. E no nosso design nós temos aqui 2 pontinhos que são chamados bullet charts, que no teclado português não existe, não é nada de chart. Ele está aqui, este aqui que a gente faz copy-paste. Muito cuidado, aqui fiz copy-paste, aqui selecionei fiz copy-paste, vou fechar. Muito cuidado para não colar coisas aqui. Reparem na quantidade de lixo que ele colocou ali, só por uma bulletzinha super fofa. Fazer Ctrl Z. Eu vou fazer copy-paste ali naquele editor à esquerda, está bem? Ao início meto outra bullet aqui. E agora temos de editar os estilos, não é? É mais pequeno, é negro e está ali próximo do tradicional, é bom.
Vou a estilo, cor do texto negro, tipografia texto. Acho que já está bom. Este aqui de baixo, ele diz o tradicional é bom. Vou alterar. Aqui a tipografia é sem dúvida mais pequena do que esta principal. Nem todas as tipografias têm de seguir a mesma regra, ou seja, nem todos os H2 têm de ser exatamente do mesmo tamanho, mas normalmente isso acontece, eu vou dizer 65% das vezes. Depende de designer para designer. Vou colocar 40 pixels. Vou colocar a cor secundária. Eu acho que até meto esta alt secondary deste café. Sim senhor. Este aqui é que vai ser diferente. Eu vou gerar aqui um bocadinho no Lorem Ipsum. Vamos ao ChatGPT. 30 não é suficiente. Vamos colocar no Lorem 60 Enter. Ele vai logo perceber que eu quero texto de modelo. E muitas vezes os designers, se vocês não estiverem a trabalhar com copywriter, ele dá-vos o designer, né? Dá-vos o website, a estrutura com texto gerado com o ChatGPT. Deve ser assim, está bem? Há designers que se calhar não vão testar esse trabalho. E se calhar só vos dão Lorem Ipsum. Ou então, se já tiverem um copywriter, tem uma folha Excel, por exemplo, onde tem cada secção e o texto de cada secção, e aí é do trabalho do designer, já vi com tudo orientado. Agora, eu fiz paste aqui e socorro, ficou muito grande porque este é o tamanho da fonte principal. Eu vou aqui a estilo, cor do texto. Texto, fácil. Não, por acaso não é de texto, não. É desta alt secondary. Tipografia, texto, e já ficou com outro ar. Ainda temos de fazer aqui alterações. Por exemplo, aqui o texto, se eu for à tipografia, o line height não é 18 pixels, fica muito juntinho. Vamos pôr elementos. E eu acho que é 1.25, mas eu vou deixar 1.5 para ter mais espaçamento entre cada linha. E todos os elementos aqui, eles aqui estão centrados, não é? Mas eles aqui estão no início. Se eu estou a tentar ordenar várias coisas ao mesmo tempo, é o parente que eu vou mexer. Eu não vou mexer em cada um destes elementos e orientá-los, cada um da sua maneira, para tentar ficar centrado. Não. Eu vou ao parente, ao container parente. A direção já está na vertical, ótimo. Não preciso pôr horizontal, está na vertical. Eu vou alinhar ao centro, que é o Justify Content. Ele alinha sob o eixo principal, que é vertical. Eu ainda aqui consigo meter menos gap, menos espaçamento entre eles. Vamos colocar 10. Acho que até consigo colocar 5 só. E agora o tradicional é bom ficou muito perto deste aqui de baixo. E reparem que este tradicional é bom também tem um peso, a grossura da letra maior. Vou editar este título, aumentar o peso e criar um bocadinho de espaçamento só abaixo. Vai 15 pixels. Eu estou a fazer o olhómetro, isto depois se viesse um fecheiro Figma, tinha de vir tudo alinhadinho, está bem? Edito este elemento, vou, portanto estou ok, cor de texto, tipografia, é na tipografia, vou colocar peso 700, boa, e em avançado, neste título vou avançado, trabalhar margem e espaçamento. Eu para já vou trabalhar com margem com espaçamento. A margem representa espaço fora do elemento e o espaçamento representa espaço entre a borda e o conteúdo do elemento. Isto é muito difícil de se visualizar com este editor, porque eles na prática parecem a mesma coisa. Há espaço entre a borda e o elemento. Aqui também é espaço entre a borda e o elemento. Mas se tivesse um fundo, vocês iriam ver que isto era isto que iria acontecer. Bom, eu vou pôr 15 pixels, não em todo lado, vou desligar os valores, vou pôr 15 pixels abaixo e acho que está ok. Aqui também eu consigo ver que está aqui um espaçamento no meio que eu vou estimar que é 60 pixels, não em cada um dos elementos, mas sim, se é vários elementos ao mesmo tempo que estão a alterar, vão alterar não os elementos, mas o parente. O parente, da avançado, vai ter espaçamento porque é dentro, está bem, é dentro do elemento. Eu vou colocar 60 à esquerda. 60 à esquerda. Acho que é 60 à esquerda, sim senhor. Está ótimo. Vamos publicar e a minha homepage já deve conter a minha secção inicial.
está ótimo. A partir daqui, claro, não estou a fazer super detalhadamente, mas a partir daqui nós conseguimos fazer 2 outras secções. Eu vou trabalhar estas 1, 2, 3 secções e depois vou trabalhar a secção inicial, que é um pouco mais desafiante. Esta aqui de baixo, vamos utilizar muito o copy-paste. O difícil é trabalharmos o inicial, depois quando temos uma página feita, é tudo muito à base de fazer copy-pastes e não tem problema. Clique direito duplicar, dupliquei o container principal por inteiro, mas aqui eu vou ter 3 secções, que posso para duplicar, 3 secções em que todas elas têm 33.333%, olha aqui, ó, edita este container 33,333, este aqui, ó, 33,333, e este aqui, a mesma coisa. Uma secção com 3 colunas com a mesma largura. Precisam de ser ajustadas, está bem? Por exemplo, aqui este container, o primeiro ele devia estar no meio com outra imagem. Então vamos tentar arrastar. Falhamos. Vamos tentar arrastar por aqui. Deu. Este container, estilo, vamos colocar outra imagem. Está ótimo. Ele está ótimo, só que ele está um bocadinho mais alto porque este texto aqui ficou muito grande. Eu agora tenho um bocadinho de texto à esquerda. Eu posso apagar isto aqui. Aqui não faz sentido ter só 60 à esquerda. Vou ligar os valores. Vou colocar 20 em todo o lado. Acho que sim, 20 está ok. Retirar isto. Clique direito, retirar isto. E à direita é um pouco diferente. Vou na mesma avançado, editar aquele container avançado. Vou colocar 40 pixels no espaçamento. Ficou desalinhado, mas é uma questão de eu mudar o que é que está nesta secção. Vou tirar aquele header. Isto aqui é um botão, nós vamos ter de desenvolver um botão. E aqui, este container vai ter uma cor de fundo. Editar container, vamos a estilo, background type. A cor vai ser esta secundária. A cor deste título vai ser branca. Edito o título, estilo, cor do texto, fundo branco, boa. Aqui temos uma imagem, eu não tenho necessariamente aquela imagem, vou colocar outra. E já é uma imagem, não é um fundo de container. Vou a esta imagem, seleciono o que eu estou à procura, pode ser este aqui. Muito cuidado em trabalhar esta Image Resolution, é no estilo é que vocês vão definir a vossa largura. Vou colocar pixels, vou colocar, se calhar pixels, vou colocar 100 pixels, 140 pixels. Aqui diz, este diz desde 1922, alinhar ao centro, é só vir a estilo. E o botão, que é um bocado mais chato de fazer. Adicionar elemento. Botão. Ups. Ok. O botão está alinhado aqui ao centro. Ele não tem fundo, mas tem uma borda. A cor do botão não existe. Posso aqui limpar. Não é limpar. Vou arrastar aqui para ficar completamente transparente. Mas ele tem uma borda. Vou colocar uma borda sólida de 1 pixel. Acho que é 1 pixel, sim senhor. E o raio da borda meto 0. E o botão diz a nossa história. Vou a conteúdo. A nossa história. E depois nós podemos configurar aqui o URL ou a secção da página que diz história, por exemplo. Isto está praticamente idêntico. Há aqui algumas nuances, mas que eu não me vou preocupar. Para mim, se formos aqui a pré-visualizar a nossa página, há aqui alguns detalhes que vocês poderiam trabalhar, como a distância entre os elementos, mas só de já terem esta parte completamente concluída, eu já me sinto satisfeito. Se quiserem aqui também reduzir este espaçamento, é só verificar que tem 0 no espaçamento dos containers principais. E por último, vamos trabalhar este container, que ele é um pouco diferente. Porque ele não é um terço em 2 terços. Ele tem na mesma 3 colunas, mas uma tem 50%
a outra tem 40% e a outra 10% de largura. Sensivelmente, a gente pode ter de fazer detalhes depois, ajustar detalhes. Vamos lá. Vou adicionar um container acima, Flexbox. Ele vai conter 3 colunas. Vou colocar 400 pixels de altura mínima neste container. Agora, no primeiro, pois a largura vou colocar 50. No segundo, 40. E no terceiro, 10. Eu acho que eu não meti 40 ali bem, não. Ok. É muito importante vocês perceberem que estão a fazer tudo da largura do conteúdo em caixa. Se metessem toda a largura, isto iria ocupar a largura toda, está bem? Mas o design normalmente, pelas tendências de hoje, vem com 1280 pixels de largura ou 1140 pixels de largura. Editar este container, vamos a estilo, background type, vamos escolher a nossa cor principal. Aqui a gente já tem muito do nosso trabalho feito. Não deixa de ser um pouco à base de copy-paste, quase. Reparem como a gente tem um botão, posso colar, copiar ali, colar aqui. Copia aqui, cola ali. Este título, este aqui é muito parecido, copiar, colar. E este do pão caseiro nosso também, ó, aqui, colar. Só temos de organizar o quê? Alinhamentos. Este estilo está alinhado à direita. Este aqui, alinhado à direita. E o botão, alinhado à direita também. O botão está por baixo. E já temos um passo. Agora é ajustar as cores, ajustar os alinhamentos. Passo número 1, ajustar as cores. Aqui tenho de retirar esta margem inferior que ele foi buscar ao elemento aqui de baixo quando eu copiei. Estilo branco. E aqui também estilo cor branca. Com relação ao container, layout, alinhar os elementos ao centro. Ele diz acabadinho de sair do forno, que se calhar o copy poderia ser outro. E também percebo que a tipografia aqui é bastante maior. Vamos colocar os nossos 60 pixels. E vocês também podem aqui ajustar o Enter para ele saber exatamente onde é que ele faz a quebra do parágrafo. Ele adiciona umas etiquetazinhas HTML para fazer isso. Estamos quase, a primeira coluna já está. Preciso adicionar aqui uma imagem e preciso adicionar os ícones das redes sociais. E temos uma página home feita que depois também vocês podem, dependendo do vosso serviço, utilizar o protótipo antes para antes publicitar os vossos testemunhos e os vossos serviços, cada um deles individual. Esta imagem, vamos então, neste container, eu vou definir, vamos lá, então vou a editar container, eu vou definir, se calhar vou colocar, não, eu vou definir o fundo do container, não tem lá nada dentro. Editar container, background type, classic, coloco a baguete. Agora, eu quero que a baguete apareça por completo. O display size poderia ser capa aqui, mas a imagem não vai aparecer por completo, ela está cortada aqui em baixo. Ficaria bem à mesma, na minha opinião. Mas eu vou colocar conter para ficar a imagem completa e retirar a repetição. Não repetir e posicionar. Aqui vamos tentar centrar. Ora, este container eu quero que ele fique colado na parte de baixo e que fique descolado na parte de cima. Percebam, está colado na parte de baixo, descolado na parte de cima. Aqui, vou avançado, adiciono 30 pixels de espaçamento, se calhar não me vai ajudar, 30 pixels de margem. Vamos pôr 30 pixels de margem. E neste elemento aqui, neste container, no container principal, eu preciso de retirar este espaçamento. Eles às vezes metem uns espaçamentos por defeito, que é 10 pixels, e a gente tem de retirá-los para ele, neste caso, ficar alinhadinho. E agora, vamos utilizar o ícone das redes sociais. Vou pôr sociais, ícones sociais, arrasto,
Aqui, edito este container, vou alinhá-lo ao centro. E agora tenho de retificar estas cores. Se eu quiser adicionar um elemento, por exemplo o Instagram, faço adicionar item. Aqui tenho que pesquisar o Instagram. E aqui tenho que ter o URL real do elemento. Aqui também posso tirar, por exemplo, o Twitter, que também já nem existe. Com relação às cores, só tenho de livrar da cor secundária. Vamos a estilo. A cor, meto a cor personalizada. E é a cor principal que não existe, exatamente. A secundária deste está branca. Ou um fundo branco. Retifico os URLs. Publico. E está muito bem. Vamos então ver a nossa primeira página. E já temos uma página home bastante adequada, ok?